Vou apresentar esse vídeo do meu atendimento, mas aí eu peço que depois vocês não partilhem o vídeo, tá? Das aulas, inclusive. Cadê? Calma. Aqui. Vamos lá. Esse aqui é um dos meus pacientes. Cadê? Aqui, vou mostrar para vocês. A tela está compartilhada com vocês, gente? Vocês estão vendo a tela? Não? Espera lá. Porque eu errei. Com som. Ok. Chaves tem? Quantos anos o Chaves tem? 15. 15? Não, ele tem 8 anos. 8 anos. Sim. Vamos lá, vamos encontrar as letras para formar a palavra. Eu encontrei as Ó. segundas letras. Ó. As segundas, qual foi que você já encontrou? O H. Mostra para mim quais são essas letras. H e o A. E o A. Então já vamos botar aqui, ó. C, H. Aqui o H primeiro. Isso. O A primeiro. Não, chá é C-H-A. O H aqui. Isso. E agora a letra C. Depois o V, o E e o S. Pra gente formar a palavra Chaves, ó. Vamos encontrar. Pera. Esse é o quê? Esse é o D. A gente precisa encontrar um C, um E. Isso. Essa é a letra O. Ó. O que é? Olha aqui, só para vocês verem, ele formou a palavra Chaves. Olha a preferência dele aqui, ó. Ó, na mão dele, o brinquedo, onde ele tá me dizendo a preferência dele. Ó, e eu utilizo isso a meu favor. Pra vocês terem noção, tipo, eu tô atendendo o Pedro faz pouco tempo, mas ele é autista, ele tem autismo leve. E aí, uma a mãe dele disse, olha, tá com, ele nem precisa, a mãe fala, ele nem precisa, mas ele gosta muito de instrumento, ele gosta muito de música, então eu acho que para passar o tempo dele vai ajudar. O que a mãe falou para mim, para passar o tempo vai ajudar. Aí eu, tá, olha, não é bem assim, a proposta nossa é de ajudá-lo, inclusive, nas dificuldades dele. O que é que ele gosta? Ele adora ler, ele adora o negócio de mundo de anime dele aí. Ele gosta desse negócio. O quarto dele é cheio de brinquedos de bonecos. Aí o que foi que eu fiz? Na segunda sessão que eu fiz, eu já fui com a blusa do Super-Homem. Na segunda, eu fui com a blusa do Capitão América. Na outra, eu fui com a blusa do Super-Homem, Capitão América. A outra é do Homem de Ferro. Aí hoje eu não fui, hoje eu fui com essa blusa, que o atendimento foi hoje à tarde, esse vídeo foi hoje à tarde. Aí Pedro, ué, tio Natan, você não veio hoje de super-herói? Aí, Pedro, não vim, porque o tio Natan tem outro compromisso depois e tudo. E aí, por conta disso, ele sentiu. E aí, o que é que eu vi? Ele começou a cantar, tipo, quais músicas você gosta, Pedro? Aí a gente começou a conversar. E ele, tio Natan, eu gosto muito do Chaves. E a gente começou a cantar. Que bonita aquela sua roupa. E aí eu vi o moleco, você gosta do Chaves? Gosto. E a gente começou, encontrei um reforço. Peguei a preferência dele, sem precisar fazer a avaliação de preferência, eu vi a preferência dele. Aí depois, você gosta de quem mais? Do Chaves? Fora o Chaves, você gosta de quem mais? Eu olhei para os bonecos nas prateleiras do quarto dele, eu gosto do... Você gosta... eu não sei, Tina, tá? Você gosta do... Bob... Aí tinha um desenho na parede dele feito à mão do Bob Esponja. Você gosta do Bob Esponja?
Ah, ele começou a falar tudo do Bob Esponja. Sim, mas eu prefiro a segunda versão do Bob Esponja, porque a primeira versão é melhor, porque o dublador... Você sabe quem é o dublador do Bob Esponja? É o tal, mas o dublador dele, o original, é esse. O cara sabia o nome do dublador dos Estados Unidos, da voz original do Bob Esponja. É aqui que eu encontrei. E aí eu levo para ele coisas referentes a fundo do mar, eu levo coisas para gente. Aí vocês viram a luz estava oscilando assim, porque eu levei um globo de luz, porque ele usa óculos, e aí é uma coisa também que a mãe diz, gente, vocês vão para a festa e tal. Não, Pedro detesta festa na escola, porque tem jogo nos aniversários. Foi a noite do pijama que ele chegou para dormir na casa de um amiguinho, e aí tinha esse globo cheio de luz, e ele voltou para casa. A mãe, mamãe, eu não quero ficar aqui, eu quero ir para casa. E aí eu trabalhei com isso. Só que eu trabalhei com método de aproximação. Eu não fiquei intensivo para fazer uma boate. A gente começou, eu coloquei do lado e fui fazer outra atividade com ele sem ele perceber que a luz estava no ambiente, porém com a intensidade da luz dentro do ambiente. Então eu trabalhei percepção visual, eu trabalhei o interesse dele no personagem dele. Aí como que era? Eu colocava uma música, vamos completar a música, porque tem que envolver a musicoterapia, lógico. Vamos completar a música. Que bonito sua roupa. Aí, de quem é essa voz? É do Chaves. Pois vamos formar a palavra Chaves. E aí formava letra por letra, encontrava e formava dentro daquele muralzinho as letras. Agora vamos cantar a música do Chaves. E aí coloca, vamos dançar agora. Aí, sem perceber, a gente estava dançando dentro do quarto dele com o estrubo tocando, truando lá, e ele, que bonita sua roupa, ela é muito, muito louca. Ai, gente, você tem que encontrar, identificar a Chaves e Pocoyo tem muita aceitação. E assim, eu já tenho outro paciente que adora aventureira. adora aventureira. Então isso é importante também para a gente como profissional que trabalha com clínica com criança, buscar conhecer esse universo infantil. Conhecer tio, você sabe que é Naruto? Quem? Naruto? Tio, eu gosto muito do Naruto. Você sabia que o Naruto, ele solta um poder assim, e ele é muito rápido. E se eu não souber entrar no mundo dessa criança, o meu elo de conexão com ele vai ser muito mais difícil. Então, minimamente, o que é que eu fiz quando eu cheguei em casa? Eu fui procurar saber quem era o tal do Naruto. Fui assistir o desenho do Naruto. E na outra sessão, você sabia que o Naruto, ele treina para ser o mestre de todos os mestres? Sim, tio Natan, ele faz isso. E assim a gente criou um diálogo e aí criamos um ponto de conexão. Dinossauros, carros. Tem muita gente que diz assim, por exemplo, na época que eu comecei a estudar sobre autismo, tinha muito artigo que falava que você descobria a criança pelo interesse nas rodinhas. Se ela pegasse um carrinho e brincasse com as rodinhas, ela era autista. Meu Deus, brincar com a rodinha é autista. Por que isso não pode ser um brincar? Por que isso não pode ser um descobrir de um brinquedo? As possibilidades que esse brinquedo... Quem disse que a brincadeira não pode ser legal se a gente pensar fora da caixa? Quem disse que a brincadeira não pode ser legal se eu pegar o meu violão, que eu levei para a criança tocar assim, e a criança vai pegar o violão e vai tocar aqui, ó. Ai, que legal! Só com o dedinho, trabalhando coordenação motora fina. Trabalhando a pinça. Então, a gente precisa também... A ideia de abrir e expandir os nossos horizontes nesse mundo que pode ser de interesse deles, para que a gente consiga esse ponto de conexão, que é tão importante. Gente, nada do que a gente vai falar aqui funcionará se a gente não criar e identificar esse ponto de conexão no brincar com a criança. Então, a gente já disse aqui da possibilidade de você encontrar o que é brincar com, deixar a criança ser líder da brincadeira,
observar essa criança, observar se ela está com uma roupa, sei lá, se ela está usando uma roupa xadrez. Por que você está de blusa xadrez hoje? Tiratan, porque eu adoro o São João. Opa! Vamos cantar aqui. Música de São João. Eu trabalho em cima do que a criança me apresenta. Se eu estou trabalhando na clínica e a criança está lá, ela chega e ela vai com interesse para um balanço. Ela vai para o interesse para o escorrega. Eu trabalho numa clínica que tem vários brinquedos. Isso é importante também, já que eu estou falando sobre vários estímulos dentro da sala. Principalmente na música, a gente quer trazer muitas coisas, possibilidades para deixar ali tudo próximo, né, no trabalho com a criança. Muito cuidado, porque muitas vezes isso acaba sendo prejudicial ao seu trabalho dentro da clínica, porque vai dispersar, porque tem muito estímulo visual, a criança quer brincar aqui, depois ela corre para cá, depois ela quer brincar aqui, e ela quer fazer tudo ao mesmo tempo, e acaba que ela não consegue render durante o atendimento por causa da quantidade total de estímulos. Então, assim, sempre tento deixar alguns que sejam mais importantes, alguns instrumentos mais importantes que você usa sempre próximo, mas no mais, deixem, tipo, nas gavetas, só utilizem realmente, hoje eu vou para trabalhar coordenação motora fina, então, aí sim, eu vou deixar aqui mais próximo de mim os instrumentos que eu vou utilizar hoje apenas como recursos esses. Então, a gente saber ter um cuidado com essa questão da organização de estímulos dentro da sala ou do setting terapêutico, se você atende em casa, tá? Gente, só deixa eu fechar a porta aqui. Pode falar, desculpa. Pode falar. Só uma pergunta, entrando nesse assunto, né? Você está falando, tem o interesse da criança, e aí eu vou voltar no que sempre aparece pra gente, que são as estereotipias, né? Então a criança está trabalhando com o interesse dela, seja, enfim, o pessoal colocou, né, dinossauro, pocoyo, o que for, e ela tem uma agitação um pouco maior, ou então com, enfim, qualquer objeto que rode, e ela entra numa estereotipia, né? Então, você tem como dar alguns exemplos, pelo menos de um reforço negativo e um positivo que você faz nessa situação? De novo, eu falei, a gente falou ontem sobre esse cuidado de até que ponto essa estereotipia pode ser boa, essa extinção ou essa diminuição dessa estereotipia, porque eu posso estar tirando a possibilidade que tem nessa criança de extravasar a alegria dela. Tipo, meu filho, ele faz flaps. Quando ele está muito feliz, ele faz muito flap. Muito, muito flap. Ele fica empolgado. Eu não vou tirar isso dele, porque é a maneira que ele tem de se expressar. É uma expressão do seu sentimento. Como ele não sabe mas falar, e se for para diminuir? Eu estou feliz, eu vou fazer o quê? Ele vai se extravasar essa felicidade por meio da sua estereotipia. Mas o que eu faço, por exemplo, a gente precisa trabalhar com a análise funcional dessa estereotipia. Como assim, Natan? Análise funcional. Aonde que essa criança, ou em que momentos que essa criança vai fazer essa estereotipia, para que eu dê um reforço, seja positivo ou seja negativo. Por exemplo, no meu caso, eu falo para os terapeutas, eu não quero que trabalhe a diminuição das estereotipias dele. Se ele está feliz, deixa ele, meu filho, minha percepção como pai, não como profissional, minha percepção como pai. É uma maneira dessa criança extravasar o que ela está sentindo. Agora, se por exemplo, meu filho, ele reage de maneira onde faz flap, ele está muito feliz na escola, e naquele momento, por exemplo, a professora na sala de aula acontece alguma coisa, e aí ele começa a fazer flap e acaba batendo no amiguinho. Aí sim virou prejudicial, porque passou dele para um outro, para danificar o espaço do outro. Aí o que é que a gente vai fazer? Vamos analisar a função. Em que momento que ele teve essa reação? Foi quando teve um estímulo dentro de sala, que foi que a professora cantou uma música que ele gosta muito. Então, infelizmente, a gente vai ter que diminuir a frequência dessa canção dentro de sala de aula, ou então minimamente modificar esse ambiente. Eu vou cantar essa canção quando ele não estiver mais próximo de outras crianças.
eu trabalho na função desse comportamento. E aí o reforço, ele vai de acordo com a função. Que essa é que a gente precisa deixar claro. Assim, eu não tenho... mas justamente, por exemplo, eu estou querendo falar no momento que eu sei que ele está super feliz. Né? Eu sei que para mim, na verdade, é um crime, né, fazer isso, mas eu sei que acontece, por exemplo, a demanda do meu paciente em outras terapias. Né? Nas outras terapias eu sei que diminui e para mim é a maior comunicação que ele tem. Né? E aí é isso, eu sei que a demanda ele tá fazendo uma coisa que ele gosta pra caramba e ele entra em flap, que é normal, que é lindo e maravilhoso, ele tá comunicando que ele tá super feliz, né? Mas para entender dentro do ABA qual é esse pensamento, porque eu sei que isso acontece de formas diferentes nas outras terapias, né? Então era só para entender pensamento ABA, né? O que o ABA faz então com esse comportamento? O ABA vai analisar a função. Em que momento que ele faz, qual é o que a gente viu, estímulo antecessor, ele se comporta dessa maneira. Então eu vou modificar o ambiente. Para que eu modifique esse comportamento, eu vou modificar o ambiente. Como? O estímulo antecessor. Então, quando que ele tem esse comportamento de flap? Quando ele está muito feliz, quando ele está muito triste, quando ele está chateado, quando a criança tem a birra, quando que eu vou eu quero modificar esse comportamento? Eu vou analisar dentro da linguagem, dentro do pensamento ABA, eu vou modificar ou vou identificar o que é esse estímulo antecessor. Então, eu vou diminuir a frequência desse comportamento de estereotipia, modificando o estímulo antecessor, ou, se não tem como modificar, quando ele está feliz, ele vai fazer flap. Então, eu modifico a consequência, ou seja, eu não reforço, ou então eu digo, modifico, uma outra possibilidade, eu modifico o foco. Quando ele vai pensar em fazer o flap, eu dou funcionalidade àquele flap. Por exemplo, eu tinha um paciente que ele, quando ele estava muito feliz, ele ficava batendo para frente, não era de lado, era de frente. Aí o que foi que eu utilizo na minha terapia? Quando ele estava muito feliz, eu peguei um tambor e trouxe o tambor para ele. Aí tipo, ele estava muito feliz, vem cá, vamos tocar aqui. Eu estou dando função pro flap dele. Eu estou dando assim, função. Como uma dança, né? Eu posso colocar uma dança. Exatamente. Eu estou dando uma função para esse flap. E aí, tipo, eu estou mudando, teoricamente, eu estou dando uma função, mas eu estou mudando um reforço. Eu estou dando um reforço positivo, incluindo um objeto para que ele mude o foco dessa estereotipia, mudando a função e mudando o ambiente. Ficou claro, Flávia? Ah, sim. Não, para mim isso já é feito. Mas enfim, o que me incomoda mais é isso, né? Porque eu sei que é um momento de extrema felicidade, então a consequência, óbvio, eu consigo tirar o foco dele, né? Dou um outro instrumento, dá para colocar, enfim, movimento de dança, qualquer coisa do tipo, para ele improvisar, enfim, criar alguma outra coisa. Mas em alguns momentos ele precisa. E não necessariamente eu tenho que quebrar, porque é o momento de maior comunicação e prazer. Né? Principalmente nas crianças, enfim, na verdade, só dividindo a angústia para entender, porque dentro de musicoterapia, para mim, isso é muito normal, né? Conseguir colocar esses outros estímulos, né? Mas eu fico na dúvida se vai ser um pensamento também do ABA, né? Porque as outras terapeutas eu não conheço, mas se for, então tá tudo certo. É sim. E assim, como profissionais, a gente precisa levar isso para os pais. A gente precisa dizer para os pais que, já que a gente entende que isso é uma comunicação, que isso a criança está se comportando, ela não sabe expressar com a voz, ela não sabe dizer, eu estou muito feliz hoje, eu acordei de bem com a vida. Quando ela está feliz, ela vai manifestar, ela vai comportar-se com a estereotipia, com flap, com pular, com saltar, com a dança. Então, isso no ABA a gente acredita que isso a gente vai entender o antecessor ou a consequência. É isso, a gente vai analisar a função. A gente não vai eliminar, a não ser que isso, de novo, como eu falei anteriormente, que ele comece a ser prejudicial demais, que a criança passa o dia inteiro fazendo isso. Aí sim, eu vou modificar
o estímulo, vou modificar com a punição toda vida que ele fizer. Ó, se você, tipo, a criança fez a estereotipia, ó, vou tirar alguma coisa, vou reforçar negativamente, tirando do ambiente de, por exemplo, se ela está muito feliz, por exemplo, tá aí, pronto, um exemplo prático. Meu filho fica muito feliz quando vê o tablet. Então, e quando ele vê o tablet, ele vai em algumas músicas, em algumas canções que ele está assistindo, ele vai para o flap. Então, o que é que eu faço? Eu retiro o tablet naquele momento, para que diminua o comportamento de fazer o flap. Eu estou punindo. Tá claro? Eu estou punindo. Para tentar diminuir a frequência desse flap. Apesar de saber que é um comportamento que manifesta. Mas, tipo, em uma hora que ele está assistindo o tablet, ele passa uma hora fazendo isso, aí isso pode ser ruim. E aí, a gente precisa observar a situação, tá? Vamos lá, gente. Bom, vamos seguir esclarecendo a tela. Quando atendemos a demanda de pessoas com TEA, ou mesmo ao ler uma pesquisa, verificamos... Deixa eu abrir. Vocês estão vendo a tela? Para mim aqui ainda está... Dá para ver a tela, mas seria interessante se você colocasse na apresentação de slides, porque para mim, que sou amigo, tá Pois bem é, pequeno. ele está pensando aqui. Foi. Ele estava pensando. Vamos lá. Quando atendemos a demanda de pessoas com TEA, ou mesmo ao ler uma pesquisa, verificamos em uma população hipotética de 10 pessoas, o método é eficaz com 2. Esse é o problema do método. Mas no ABA, ele é uma ciência que, como citado anteriormente, tem um conjunto de princípios, uma ciência rica, com uma série de perspectivas que nos auxilia a compreender o comportamento. Temos, então, uma ciência que reúne ferramentas valiosas e temos uma criança com TEA. O nosso objetivo é descobrir como essa criança aprende, né? Como ela vai criar repertório, que é um linguajar que eu acho que vocês devem escutar. Repertório. Como que essa criança vai aprender a ter repertório? Temos, então, o nosso objetivo é descobrir como ela aprende. Depois que descobrimos como ela aprende, veja como ela aprende e não como nós queremos ensinar. Vamos ensinar com base na avaliação feita acerca da criança. Aí hoje não mais, mas amanhã eu vou apresentar para vocês o modelo de avaliação que eu utilizo. Alguns, na verdade, eu vou apresentar para vocês alguns testes de rastreio de autismo, onde a gente consegue ter uma noção maior de que áreas focar, que áreas específicas abordar ou desenvolver de maneira mais intensa. E aqui o que a gente já falou, a criança, a gente não é ensinar o que a gente quer que a criança aprenda, é aprender de acordo com o que ela quer aprender, com o interesse da criança. Ela aprende de determinada forma, então vamos ensiná-la dessa forma. Então, quando a gente fala assim, ABA não é uma técnica, não é um método, porque um método é uma coisa fechada, é uma coisa tipo, é uma fórmula onde eu apresento aqui e eu faço aqui, é o mesmo resultado, é ação versus reação e funciona no mesmo resultado. Não é assim, porque o autismo ele é um espectro total, então o comportamento ele pode ocorrer ou pode não ocorrer. Então, como é muito amplo, eu não posso chamar de técnica, não posso chamar de método, porque é uma ciência. E aí, como eu antecipei anteriormente, Ivan Lovaas foi a maior referência em análise do comportamento aplicada, e ele afirma que se crianças não aprendem da maneira como nós ensinamos, olha que perfeita essa frase, nós ensinaremos da maneira que ela aprende. Se a criança não aprende de maneira como nós ensinamos, então nós ensinaremos da maneira como ela aprende. Esse é o respeito pela autenticidade e pela forma verdadeira e genuína de a pessoa aprender. ABA não é difícil. Não. ABA não segue uma receita, isso altera tudo.
existe a necessidade de compreender quais as necessidades da pessoa com TEA a qual você irá atender. Isso contraria a fala do senso comum e de muitos que fazem parte da área acadêmica, os quais denominam a análise do comportamento aplicada como uma técnica, um método, ou até reconhecem como ciência, entretanto acreditam que seus efeitos causariam uma possível mecanização, que foi o que a gente falou antes. Meu filho vai ser um robô. Muitos médicos ainda têm essa concepção sobre o ABA, e é preciso preparação, teoria, e acima de tudo colocar na prática o que foi aprendido. ABA é uma teoria concreta, não lida com abstrações. Isso quer dizer que, quando desenvolvemos uma avaliação personalizada para aquela pessoa com TEA, o objetivo deverá ser alcançado. Caso contrário, iremos rever o que pode ter influenciado na obtenção da meta estabelecida. Eu criei um plano de desenvolvimento com essa criança. Eu vou trabalhar isso, isso e isso. Se eu não conseguir atingir esse objetivo, eu preciso parar. Antes de avançar, eu preciso parar e identificar por que essa criança não aprendeu. E acho que aí, linkando com a questão do ensino, ou até mesmo você quando está aprendendo inglês, você vai aprender inglês. Aí você vai lá para o curso, aí o professor com outras pessoas, você está numa turma lá de inglês, aí o professor, hoje a aula é verbo to be. Aí o professor ensina verbo to be. Aí, ok, very good, todo mundo aprendeu, beleza, let's go. Aí ele vai para uma outra matéria. Só que ele leva todo mundo para outra matéria. Só que eu não entendi ainda o verbo to be. Mas aí ele precisa dar continuidade ao ensino. E ele vai-se embora e eu fico para trás. Então, na análise do comportamento aplicada, eu não posso avançar, por exemplo, eu não posso querer que a criança saia para um restaurante, eu vou trabalhar com ela a questão social. Eu não posso querer que ela vá para um restaurante, sair com a família dela, sente-se na mesa, jante, sem dar um piti, sem fazer barulho, sem fazer estereotipias, se eu não trabalhei com ela o simples fato de sentar na terapia. Como que a criança, como que eu vou dizer para o pai assim, não, a musicoterapia funciona, viu? Mas se a criança não senta nem na cadeira comigo durante a terapia, como que ela vai aprender a sentar lá? Aí o pai vai dizer, não funciona. Então a gente precisa trabalhar esse comportamento macro em pequenos comportamentos, e aí eu vou... Sentou, beleza. Aí eu vou aumentando a frequência desse comportamento. Ele sentou hoje por 2 minutos. Beleza, eu levantei, dancei com ele aqui, trouxe de novo para a cadeira. Sentamos mais 2 minutos. Beleza, hoje ele passou 10 minutos sentado. Amanhã eu tento novamente. Boto alguma coisa que ele quer, lá um brinquedo que ele quer, mas eu volto para sentar hoje 3 minutos. Não vai levantar. Encosta a cadeirinha aqui com a mesa aqui, só vai levantar quando acabar os 3 minutos. E assim eu vou aumentando a frequência e vou aumentando a intensidade. Até que vai chegar um determinado dia em que a gente vai chegar na sessão e ele vai automático para a cadeira e vai ficar lá sentado até a hora de você dizer assim, pode levantar. O diagnóstico do autismo ele é clínico, presencial. E deve seguir as diretrizes conhecidas na literatura e a realização de escalas e testes. Quanto maior a variação das origens e a veracidade das informações colhidas, maior será também a precisão do diagnóstico. Esta precisão vai auxiliar no tratamento psicológico da pessoa com TEA. Um dos objetivos da intervenção, segundo Baus e Navolar, reside, dentre outros, em avaliar e descrever a natureza dos princípios básicos relacionados ao contexto. Como eu falei, a gente não vai analisar apenas um comportamento isolado. A gente, por exemplo, a criança não está comendo. O pai chega, olha, meu filho não está comendo, eu não sei o que fazer. Tá, ele não está comendo por quê? Vamos analisar aqui a situação como um todo, vamos analisar o ambiente, vamos analisar o antecessor. Me explica aqui como que é na hora de comer. Não, na hora de comer, a gente só compra lá em casa, como a gente trabalha muito, todo mundo trabalha fora, é marmita todo dia. Será que essa criança não está com aversão à comida? Será que ela não está com aversão à marmita? Enfim, as possibilidades são inúmeras. A gente vai tentar identificar o porquê que essa criança não está comendo. O comportamento de comer, ou a situação de não comer, ela é uma resposta.
mas qual é o antecessor e qual é a consequência. Depois, se a criança não quer comer, o que é que eu digo? Pois tá bom, não precisa comer também não, vai ficar com fome. Qual a consequência que os pais estão dando para que essa criança mantenha esse comportamento de não comer? Vamos lá. Assim, os procedimentos compreendem a avaliação comportamental, treino de repertórios de apoio, treino em interação social, comportamento verbal, comportamento acadêmico, com o objetivo de reduzir comportamentos inadequados. E aí, esses comportamentos inadequados estão as estereotipias na escola, as estereotipias em público, de maneira social, que envolvem a ecolalia. Aí, por exemplo, eu conheço uma criança que ela fala tudo que você repete. O Miguel, o paciente que eu atendo, eu chego, bom dia, Miguel. Bom dia, Miguel. Ele repete, a resposta dele é o que eu falo. É um comportamento, é ecolalia. A gente vai falar sobre isso. O discurso fora do contexto, entre outros, favorecendo a ampliação da atenção, o desenvolvimento de habilidades e a inclusão social da pessoa com TEA. Aí aqui no caso específico do Miguel. O Miguel ele não falava nada. Então a ecolalia, eu não quero que ele pare de fazer ecolalia, porque a ecolalia nesse momento é a comunicação que a gente está tendo com ele. É a linguagem que ele está desenvolvendo. Então, para que eu vou trabalhar para que ele diminua a ecolalia ou pare de repetir o que eu estou dizendo? Ou toda vida que eu digo, bom dia, Miguel, tudo bem? Bom dia, Miguel, tudo bem? Eu vou dizer, não, Miguel, não é assim não. O certo é assim. Eu não vou fazer isso. Nesse momento eu não posso, eu vou cortar a conexão que eu tenho com ele, eu vou cortar a comunicação verbal, o comportamento verbal que o Miguel está tendo. A intervenção em aba passa por uma avaliação contínua. Então, assim, a gente tem os programas e a gente avalia. Avançou, passa para o próximo. Não avançou, a criança não aprendeu aquilo que eu quero desenvolver, a gente volta do início e faz todo o processo de aprendizado. Que isso fique claro, a avaliação em aba, o processo de aba, ele é completo de avaliações. Essas avaliações existem em períodos específicos? Às vezes sim, às vezes não, depende do paciente. Tem pacientes que de mês em mês a gente avalia, tem pacientes que semanalmente a gente avalia quando o avanço é muito rápido ou não. Tem pacientes que a gente avalia a gente avalia de 2 em 2 meses. Não tem assim, de novo, uma regra específica nesse caso. A falta do processo significativo em qualquer campo, dentro de um período de 3 a 6 meses, deve conduzir às modificações nas técnicas empregadas e ou à intensidade. Isso é importante. Às vezes, cada paciente é um paciente. Cada criança é uma criança, cada ser é único. Então, pode ser que, em algum momento, o seu paciente, se você vai trabalhar com aba com ele não vai aprender mais nada. Você assim, mas eu tô todo dia aqui com ele, o médico pediu para intensificar a musicoterapia, eu tô todo dia com ele, mas não está avançando. Por que não está avançando? Não sei. Não sabemos, mas a gente precisa analisar. Alguma coisa está errada. Porque, a gente aumentou a intensidade pensando que ia ser melhor, mas, pelo contrário, ele está regredindo. E ele está regredindo por quê? Porque, talvez, para esse paciente, pode ser que a intensidade não seja tão interessante. Por exemplo, o Júnior, meu filho, quando ele tinha 3 anos e 1 mês, ele começou o aba. Eu era o AT dele, eu fui o AT dele, eu trabalhei como AT do meu filho. E aí eu passei 3 meses funcionando com ele com a aba e funcionava muito bem. Os programas aplicados, era perfeito. Mas aí, quando a gente foi para o neuropediatra, o neuro disse, olha, você não pode ser o AT do seu filho. Porque você tem que ser pai e não AT. Que senão você pode misturar as coisas, blá, 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 blá. A gente, sério, doutor, mas ele tá... Não, beleza, vamos contratar um AT. A gente contratou outro AT, não funcionava. Estava atrapalhando nas outras terapias. Deixa eu voltar aqui para falar para vocês. Estava atrapalhando as outras terapias. Mas como assim? A gente está fazendo aba,
ele já fazia comigo, ele já tem costume de fazer aba. A gente fala assim, ele já era acostumado, não é algo novo. Ele já estava acostumado com os programas, já estavam 3 meses de programa. Ah, não, mas é o AT, a culpa é do AT. Trocamos o AT. Nada. Não fluía, ele estava ficando irritado e estava atrapalhando as outras terapias. Chegava na terapia, na fono chegava... O que está acontecendo? Ele não se concentra, ele está irritado, está com o bicho chorando, ele querendo sair da sala. Tem alguma coisa que está fugindo da rotina, ele mudou de AT. Ah, mas será porque como era o pai que fazia e as outras 2 ATs eram mulheres, vamos tentar fazer um AT homem agora, para que ele liga a função do homem, a função paterna, isso pode ajudar? Tentamos. Sem sucesso. Não funcionou também. Gente, vamos analisar o antecessor, vamos analisar o ambiente. Está sendo intenso demais. Ele tem 3 anos. Pode ser que nesse momento isso seja prejudicial. Essa intensidade, nesse momento, para ele seja prejudicial. E aí a gente suspendeu o ABA. A gente voltou com o ABA quando ele tinha 4 anos. A gente passou 1 ano, o infantil 3 dele todo sem ABA, e dando intensidade às outras terapias. Porque naquele momento, especificamente, o ABA estava sendo um estressor e estava piorando todas as outras terapias. Então, nem sempre intensidade é qualidade. Tá? O ABA é um princípio, a intensidade é um princípio do ABA, mas, de novo, cada caso é um caso, gente. Não tem assim o segredo. Se eu fizer isso, eu vou ter esse resultado. Tá? É experimentação. É uma ciência, mas é uma ciência de experiência, de experimentação, experiencial. E aí, vamos lá. Vou apresentar o último slide e a gente volta para debater. Assim, o profissional deve estar atento não apenas aos déficits da criança, adolescente ou adulto com TEA apresenta, mas também aquilo que eles são capazes de fazer com êxito. O analista do comportamento deve fazer um levantamento de todos os comportamentos que são iniciados pelo atendido, passando depois a estudar em quais situações elas ocorrem, bem como quais são os possíveis reforços para manter esses comportamentos. Por isso, deve-se seguir uma série de passos que se encontram descritos abaixo, considerando que não se deve esquecer que essas técnicas são formuladas para um paciente específico, um quadro de autista geral, sendo importante adaptá-las a cada caso de acordo com a topografia de cada comportamento a ser modificado. Às vezes, um exemplo... Às vezes, uma criança se comporta ela tem um comportamento, mais do que a gente já falou. Em um ambiente é de um jeito, em outro ambiente é de outro jeito, e aí eu vou analisar a função e o ambiente que esse comportamento está acontecendo. E aí eu tento trabalhar para generalização desse comportamento em outros espaços, em outros ambientes. Qual a diferença entre o ABA e o Denver? O método Denver, ele é um método naturalista. Ele é um método mais voltado para a questão natural. Por exemplo, no ABA, a gente tem você vai trabalhar como a análise do comportamento aplicado, você vai ver que o ABA se dá numa mesa, um de frente para o outro, seguindo os programas específicos. Então, eu tenho aqui, hoje eu vou trabalhar isso, isso, isso. Então, hoje eu vou trabalhar apenas imitação, atenção compartilhada, minha vez, sua vez. Então, como é que é a atenção compartilhada? É a criança, olha aqui para o violão, e a criança olhar para o violão. Pega para mim ali o ukulele, se é atenção compartilhada. É a criança olhar para os espaços, para o ambiente daquilo que ela é demandada. Hoje o programa é apenas imitação. Faz igual a mim, mão na cabeça, mão na cintura. Hoje o foco é imitação.
Mas aí, hoje, o foco no modelo Denver, isso é natural. Ele não segue um cronograma de programas. Ele se dá no brincar, ele se dá dentro da terapia, ele se dá de maneira natural. Por exemplo, eu conheço um amigo que ele se formou psicólogo, ele era acompanhante terapêutico, baseado no método Denver, onde ele ficava dentro de casa a tarde inteira da criança. Ele trabalhava na casa da criança para trabalhar os comportamentos de xixi, cocô, quero comer. Então, trabalhar os programas do ABA de maneira natural, intenso, dentro do contexto da criança. Então, naturalista dessa criança. Basicamente, é isso o modelo Denver. Gente, quero olhar para vocês. Nada? E aí, hoje, o que vocês acharam? Hoje foi bem extenso. O nosso foi bem extenso, bem denso, né, o nosso assunto, o nosso conteúdo. Mas eu tentei aí trazer sempre a ideia dos exemplos, eu tentei trazer, que eu acho que o exemplo ele clarifica um pouco mais a teoria, mas queria ouvir de vocês, o que vocês estão achando, o que é que tá, como tá, se estou indo depressa, se estou indo devagar, quero ouvir vocês. Massa, Thiago. Gente, não precisa ser todo mundo de uma vez, não. Pode ser um de cada vez. Alguém? Tá bastante esclarecedor para mim. E, assim, eu acho que você está trazendo a teoria e está ilustrando com a prática. Isso está sendo muito importante, com os exemplos. Legal. A gente percebe que muita coisa no ambiente da gente é condicionada, né? Quando a gente começa a analisar os comportamentos que a gente faz na clínica, muitas coisas estão dentro desse condicionamento mesmo, perante do reforço, daquilo que a criança vem, ela canta aquilo, aí você canta de novo aquela música, porque você sabe que essa é a que ela se identificou mais, né? E vai tentando puxar as outras coisas em cima daquilo que ela já traz de dentro da casa dela. Gostei bastante hoje. Bom, obrigado, Nancy. Obrigado, Thiago. Obrigado, Josi. Lucas, legal. Mais alguém, gente? Falar sobre... Eu gostaria de só lembrar uma questão que o senhor falou sobre a punição. O senhor não, por favor. Você. E eu achei, assim, assustador, desculpa a expressão, porque eu já tenho uma certa idade. E a criação antiga vinha dessa punição, né? E hoje existe uma questão de justificar, de se expressar por que o não, porque até a palavra não também já é excluída. É a questão de comportamento, de reação, diante de uma situação em que a criança está dizendo não, não vou te ouvir, não vou te obedecer, né? E eu achei um tanto assustadora a questão da palavra punição. Eu sei que eu já tinha ouvido falar sobre a questão do ABA, da punição. E será que não teria uma outra palavra mais suave? É o lado negro da força, sabe? Como todas as áreas têm, a punição é o lado negro da força. O ABA tem suas belezas, tem seus encantos, mas assim, em alguns casos, realmente, a punição, ela é eficaz, gente. Ela é comprovada, todos esses contextos
Talvez, quem sabe, a gente escrever aí, de repente, um artigo sobre uma possibilidade de trocar o nome punição para um termo mais minimamente leve, né, Samília? Mas, assim, a punição, de novo, é mais um olhar para a gente perceber que o ABA ele está em todos os lugares. Ele faz parte do nosso dia a dia há muito tempo, mas como ciência, para um olhar como ciência, a gente está vendo agora. Ou seja, eu tenho certeza, tipo, que se hoje você analisando assim, reforçador, nós aprendemos na nossa escola com reforçador. Se você e com punição, só vai para o recreio quem terminar a tarefa. Se não terminar a tarefa, não vai para o recreio. Não fez a tarefa, vai ficar aí, vai perder o recreio. Punição. E nós aprendemos assim. O nosso modelo de ensino tradicional é assim. É com punição, é com recurso. Força imposta, né? É uma força imposta. Em alguns casos, a gente precisa, em alguns casos, na clínica com adolescente, que são mais difíceis de você conseguir algumas coisas, alguns comportamentos, a punição ela é válida. Em alguns casos de mais intensidade, com graus mais severos, com alguns comportamentos mais, por exemplo, de autolesão, você precisa utilizar da punição. Da agressividade, você vai trabalhar esses comportamentos, a punição ela vai ajudar, sim, dentro desse processo. Eu acho que isso vem de encontro, mais uma vez, com o que você colocou sobre a demanda de cada paciente, né? Porque o que funciona com um não funciona com o outro, então, de repente, essa abordagem para um determinado paciente vai ser adequada, para outro não vai ser, talvez eu tenha que trabalhar com outro, né, com uma outra abordagem. Então, eu acho que assim, é importante sim, a gente ter conhecimento sobre, né, amplo sobre essas possibilidades de trabalho, para a gente poder atender melhor a demanda que o paciente vai trazer, que é o que você já falou lá no início, né? Então, não vai depender da gente, como você colocou na frase, né? Eu vou ter que ver como ele aprende para me ensinar e não ensinar do jeito que eu quero para ele aprender. Eu acho que isso resume tudo. Perfeito. Mais alguém, gente? Pessoal, são 9 horas em ponto. Muito obrigado. Tiago, meus pêsames aí a São Paulo. É triste a gente sorrir de uma realidade tão difícil, mas acho que isso a gente precisa sorrir, porque para não nos levar com toda a situação difícil do mundo, né? Do que a gente está vivendo e vivenciando. Então, a alegria, a felicidade são momentos felizes. Então, a gente precisa minimamente sorrir deste momento, encarando as possibilidades. É como o texto falou agora, a gente precisa trabalhar naquilo que é bom e não naquilo que é ruim. Do mesmo jeito, ou então identificar que existe algo bom dentro do ruim, ver o lado cheio do copo e não o lado vazio. Então, com essa frase, eu me despeço por hoje. Obrigado a todos, presença de vocês aí firmes até agora. Amanhã, mesmo horário, nesse mesmo bate-local, começamos às 18h15 aí com limite para chegar todo mundo. E aí, antecipando aqui também, na quinta-feira, eu vou mandar para vocês, a gente vai ter a presença do Felipe. Eu falei, ele é psicólogo, mestre em análise do comportamento. Ele vai entrar dentro da nossa live, da nossa aula, vai dar sua contribuição conosco aqui, falando sobre essa relação música, análise do comportamento. E até sexta-feira, eu vou estar mandando para vocês também um dever de casa, tá? Dever de casa. E esse dever de casa, eu preciso que vocês façam efetivamente, que é para a gente medir como foi e como está sendo o que a gente está passando. Então, é tarefa de casa mesmo, para que efetivamente, quando a gente for lançar lá o certificado de vocês, a gente consiga comprovar, olha, realmente o conteúdo foi apreendido, foi compreendido. Beleza? Nancy, amanhã não vai poder participar, mas vai assistir o vídeo? Beleza. Gente, cheiro no coração. Oi!
Oi, eu teria um questionamento rapidinho. Terias como fazer um cronograma e nos mandar antes da aula para a gente saber quais os tópicos que vão ser trabalhados no dia, na noite, no caso? Mando sim. Que fica mais fácil da gente acompanhar, até para ter uma sequência já. Tá bom. Eu mando para vocês. Obrigada. E eu passei para vocês agora também no Zap um artigo sobre análise do comportamento, depois vocês dão uma olhada. É bem bacana esse material, ele é um apurado de coisas sobre análise do comportamento dentro de um artigo só. Tá bem bacana. E boa noite para todo mundo, gente. Bom descanso para todos vocês. Até amanhã.